Hum. Você sente que o tarô fala com você? Descubra se você tem intuição para ler. Então vamos lá. É muito importante a gente parar para pensar, né? Se você de repente já tirou uma carta de tarô, o que você sentiu naquele momento? Né? Você que de repente está começando agora ou está pensando nisso, né? O que você sente quando você vê uma carta de tarô? Você sente que a carta de repente fala com você? Você sente que tem alguma coisa mais profunda além do desenho da carta? Então, é isso que eu vou falar hoje para você. Eu vou passar alguns sinais que você deve observar para ver se você realmente está com a intuição aflorada. Será que você já tem algo mais sutil? Às vezes você não percebe, você não tem muita noção, né? Então, você já teve aquela sensação, de repente, seja um vídeo que você viu, né? Pode ser um vídeo como o meu, ou de repente alguma taróloga que você passou. Você teve a sensação que aquela resposta era exatamente o que você precisava ouvir? Às vezes, você o que sai na carta, né? Às vezes não é exatamente aquilo que você perguntou. Se você está numa consulta, por exemplo, não é aquilo que você perguntou, mas vem algo mais profundo que você fala, isso tem a ver com a situação, mesmo você não tendo falado ou mencionado, né? Então, deixa eu só tomar uma aguinha. E aí eu te pergunto, será que isso é sinal de intuição? Às vezes você faz uma pergunta, como eu falei, seja um vídeo que você vê, que dá, de repente, um conselho, seja uma tiragem, às vezes você já tentou tirar para você. Às vezes você está com um sentimento, né, de alguma situação, só que você não faz a pergunta exatamente sobre aquilo, você faz algo que está relativo, né, àquela situação. E de repente sai aquilo que você estava sentindo no momento, entendeu? Então, o tarô, ele tem esse dom, né? Ele tem esse dom, não, ele tem esse poder de ser mais profundo, sabe? De se conectar com algo a mais aí, né? E aí, às vezes, você pode ter um dom, talvez você não sabe como usar. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Então, eu vou te mostrar, né? Eu separei aqui alguns sinais importantes que você vai observar. Se você tem essa intuição para o tarô. E às vezes você já tem, só está precisando de um direcionamento aí para você usar de vez. Então, eu vou te dar 3 sinais claros de que o tarô está tentando se comunicar com você. Então, vamos lá. Às vezes você, mesmo sem conhecer, né, todos os significados, né, talvez você tenha aí alguns sinais interessantes. Então, o primeiro sinal que eu separei aqui é que as cartas batem com o que você está vivendo. Já aconteceu com você? Às vezes é um vídeo que você está correndo lá e você viu, nossa, essa tiragem foi para mim, hein? De repente, uma tiragem que você fez com alguma taróloga ou você fez para você. Então, mesmo sem conhecer todos os significados, você olha para a carta e sente que ela tem alguma coisa para te dizer, né? E aí é como se a imagem ela te contasse uma história. Então, vou dar um exemplo aqui, a carta da força, por exemplo. A carta da força, dependendo do momento que você está vivendo, ela traz justamente o que? A força interior, né? De você ser mais positiva, ser mais positivo em relação àquela situação que você está vivendo. Ou ter a clareza de que aquilo vai dar certo, entendeu? Então, a carta ela vai trazendo algumas outras questões, né, que são interessantes para o momento que você está vivendo, né? E a própria imagem, né, da carta, ela já conta uma história, antes mesmo de você procurar o próprio significado, né? Então, falando da própria carta da força, né, que eu gosto do tarô de gatinho, né? Mas a carta da força é alguém que realmente está, né, firme, alguém que está realmente firme, está com a intuição mais aflorada, está mais positiva, está mais positivo, né, querendo fazer algo. Né? Então, normalmente tem o leão, né, que acompanha a carta da força, que é o que traz aquele uau, né? Então, é uma carta interessante nesse sentido. Então, assim, isso mostra que a sua intuição está ativa sim. Né? O próprio tarô se conectando com a sua energia, né? É uma linguagem mais sutil, entende? Então, todos nós temos, todos nós, né?
Então vamos aí para o segundo sinal. O segundo sinal, você pensa em uma pergunta e a resposta vem, né? Sabe quando você está embaralhando, está pensando em algo e aí sai uma carta que responde exatamente aquilo? Às vezes você não precisa nem fazer uma grande tiragem, né? Então, um exemplo, você está perguntando aí se você vai conseguir um emprego. E aí veio aqui, de repente, um 6 de ouros. Nossa, então, de repente, alguém vai te ajudar nesse momento. E aí, de repente, toca o telefone, algum amigo seu, uma amiga sua fala, olha, tô com uma vaga aqui na empresa que eu tô, tal, vou te ajudar. Então, às vezes a carta, ela já, naquele momento que você está mentalizando, às vezes você nem chegou a formular a pergunta completa, você pensa na situação, vem a carta que tem exatamente a ver com aquilo que você está pensando. Ou quando o arcano da mesa, ele aparece meio que para gritar uma mensagem para você, às vezes algo que está relacionado, estou falando dessa situação de emprego, de repente vem aqui o 8 de espadas, né? Você pensou na situação, você está procurando trabalho, veio 8 de espadas, o que isso significa? Que tem alguns impedimentos, de repente são crenças que você tenha, às vezes você tem crença de não merecimento, né? Às vezes você tem alguma coisa travando aí, que você só precisa mudar um pouco o olhar, né? Então, o tarô, ele conversa com você o tempo todo, isso é sensacional. Então, isso traz um alinhamento energético aí com o tarô. Aí o terceiro sinal, que é muito importante, é você sente um calor, um arrepio, uma emoção durante a leitura. Então, às vezes, você tá lá conectado, seja para fazer uma tiragem para você, uma pergunta que você está querendo fazer para você ou para uma outra pessoa, e aí você começa já a sentir alguma coisa, um arrepio, alguma coisa. Então, pode ser no peito, nas mãos, no corpo, ou você pode também sentir muito frio, muito calor, alguma sensação fora do seu normal. Né? Então, isso acontece porque você está canalizando uma mensagem verdadeira, seja para você, seja para aquela pessoa, a situação que você está vendo ali. Então, é o seu campo intuitivo se abrindo. Então, tem algumas formas, né, do seu campo intuitivo, ele, como eu falei, para se conectar. Então, você vendo a carta, você vê aquela imagem, você se conecta com aquela imagem, você, de repente, nem formulou completamente a pergunta, mas já vem uma carta que fala exatamente o que você está vivendo. Então, é o que eu sempre digo, o tarô, ele não é um jogo, tem muita gente que chama de jogo, e não é um jogo, não é uma coisa que você vai ficar tirando até você ver a carta que você quer ver, que você quer ouvir, enfim, que você quer a resposta para você. Não, o tarô, ele tem a função de trazer a verdade, né? E de forma mais profunda. Então, às vezes, ele não responde exatamente o que você está perguntando, porque às vezes tem uma outra coisa que você precisa ver antes de saber da resposta, entende? Então, o tarô, ele vai muito além, é um oráculo, né? Ele se conecta com o subconsciente, todos envolvidos numa questão, seja só para você ou para outras pessoas. Então, é muito importante a gente ter essa clareza no momento que a gente está fazendo uma tiragem, né? E aí eu sei que muitas vezes, né, mesmo você sentindo aí tudo isso, você tem dúvida de si mesma, ou de si mesmo, né, no caso, né? E às vezes você pode achar que você é inventando, é coisa da sua cabeça, e não é. Não é. É você estar se conectando com o tarô. Então são sinais aí que você está se conectando. Você pode achar que não é para você, e não é isso. Né? Talvez até alguém já tenha dito que você tem aí um dom, né? Ou que a sua intuição é aflorada. Fala, nossa, que bom que você ouve a sua intuição. Né? E às vezes você acha que você não tem intuição suficiente. Às vezes você não está ouvindo a sua intuição, que é diferente, né? Às vezes isso pode ter te travado em algum momento. Mas eu vou te contar uma coisa. Você, de repente, está pensando em... De repente você pensou nessa possibilidade, né? De ler o tarô com clareza, com confiança. Né? Você, de repente, está querendo ouvir a sua intuição sem medo de errar. Então, eu tenho um presente aí para você, né? Mesmo você, de repente, não tendo uma confiança plena, né, do tarô, da sua intuição, é possível, sim, você ler o tarô com um propósito e até para você ter um retorno financeiro, que é o que eu faço hoje. Né? Eu faço atendimento, eu fiz transição de carreira, hoje eu vivo disso, né? Inclusive eu coloco conteúdo em todas as redes sociais, né? Então você pode sim transformar isso numa profissão. E eu tenho para você um presente, que é o curso Tarô Intuitivo Revelado. Eu criei esse curso pensando justamente nisso, que foi o que eu passei. Né? Eu utilizei o tarô
uma ferramenta de autoconhecimento. E aos poucos eu fui vendo que realmente dá para você desenvolver sua intuição através do tarô, né? Você pode também ajudar outras pessoas com isso. Comecei ajudando minha família, amigas, e aí eu fui tendo esse insight. Não, eu acredito que esse é o propósito, eu quero ajudar outras pessoas, né? E aí eu transformei o tarô numa profissão para mim. Então, eu fiz uma transição de carreira. E aí, no meu curso, Tarô Intuitivo Revelado, é um curso bem profundo, tá? E ele é leve também. Eu ensino todo, né, o tarô para você, né? Porque tem muitos cursos que a gente vê por aí que você vê, depende, só arcanos maiores, só arcanos menores. Não, eu criei esse curso de forma bem completa, bem detalhada, é muito leve. E detalhe, você que de repente pensa em transformar isso como uma profissão para você, eu ensino a trabalhar com as redes sociais, com a internet. Então, olha só que coisa bacana. Eu adoraria ter tido um curso assim quando eu comecei, gente. Eu não tive isso, né? Então, foi muito desafiador. Eu estudei sozinha, eu tive lá os meus desafios e eu pensei em criar esse curso justamente pensando nas pessoas que podem estar passando pelo mesmo que eu passei no começo, né? Então, nesse curso, você vai aprender como desenvolver sua intuição de uma forma bem estruturada, utilizando o tarô a seu favor nesse sentido, fazer leituras verdadeiras desde o início, né? Então, eu ensino alguns métodos, tem técnicas que eu ensino, mas também tem outros métodos que eu ensino para você fazer leituras mais verdadeiras, né? E como transformar, né? Como um caminho de vida, com prosperidade, propósito, né? Então é um curso feito para quem sente esse chamado, né? Mas às vezes tem medo de dar o primeiro passo, né? Então, se você sentiu que esse vídeo foi para você, que você realmente está buscando algo maior na sua vida, então toca aqui no link da descrição desse vídeo, tá? Que tem um link onde você vai conversar com a minha equipe e eles vão explicar tudo detalhadamente que você precisa saber sobre o curso, vai tirar todas as suas dúvidas. E tem mais um detalhe: esse mês estou com um desconto exclusivo para você, isso mesmo. Então você toca nesse link para você conversar com a minha equipe e pedir aí o seu cupom de desconto. E atenção, né? Quem entrar em contato com a equipe hoje pode verificar se está disponível aí um desconto promocional, que ele é fora aí do que normalmente eu coloco. Então, gente, corre aí para você reservar aí a sua vaga para você poder fazer o seu curso, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se você já está sentindo esse chamado, com certeza esse é um sinal para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Gratidão e namastê!